A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Eu sou Naulo de Paula, do nosso canal Naulo de Paula Missões. Nós estamos trazendo mais um vídeo para você aqui no nosso canal, trazendo o quê? O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero convidar a você que está acompanhando aqui no nosso canal Naulo de Paula Missões. Vamos comigo aqui, ouvindo, lendo, buscando e aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? E a palavra de hoje vem falando aqui sobre o quê? Né? Palavra de Deus, trazendo aqui, ó, tá na Bíblia, 2 Crônica, capítulo 7, versos 13 e o 14. A palavra de hoje vem falando comigo e com você sobre buscarmos a Deus em tempos difíceis. O que eu quero dizer com isso aí, na aula de Paulo? Buscar a Deus em tempos difíceis. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. Por quê? Segundo o que diz essa palavra aqui, quando nós buscamos a Deus, né, nos inteiramos em buscar a Ele, nos esforçamos em buscar o nosso Senhor, então Ele vem. Ele arrepende talvez do mal que permitiu que viesse para nós, por causa do nosso erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, então Ele vem e nos abençoa. Então, vamos comigo na palavra de Deus aí, vamos conferir na palavra aí, ó. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 e o 14. Vamos comigo na palavra aí, ó. Diz a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja só, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que a palavra de Deus aqui em 2 Crônica 7, 13 e 14, ela vem falando comigo, ela vem falando com você. Ou seja, né, se cada um de nós que, por mais que pudéssemos ser santos, ou dizer que somos aí, né, crentes, somos batizados, andamos na presença do Senhor, mas ninguém de nós estamos livres de cair em tentação, de cometer um pecado aqui ou ali. Porque a própria palavra do Senhor fala que nós já fomos encerrados no pecado para que, na abundância do pecado, para que superabundasse a graça do Senhor Jesus em nossa vida. Então veja que, por exemplo, nós estamos vivendo aqui num tempo de pandemia, né? Estamos aí quietos em nossas casas, por causa das restrições, né, social, por causa dessa pandemia, por causa dessa doença aí. Mas o que a palavra do Senhor já fala conosco sobre isso hoje? O que o Senhor falou aqui, né? Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, o Senhor fala, se eu enviar a peste entre o meu povo, imagina por quê que o Senhor enviaria entre o povo dele a peste. Olha, podemos saber com certeza, né, que essa pandemia, esse coronavírus aí, é uma peste permitida pelo Senhor, né? Então, mas o que o Senhor fala? Às vezes Ele não envia para a morte, não envia por fim. Às vezes o Senhor envia isso aí para quê? Como Ele disse aqui no versículo 14, confere na sua Bíblia aí, ó. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que nesse tempo de pandemia, a própria palavra já fala conosco, né? Que o Senhor permitiu aí vir esse Covid-19, esse coronavírus aí, para quê? Muitas das vezes é para que nós possamos aí, né, buscar pelo Senhor, nos humilharmos a Ele, orarmos a Ele, buscar nos converter do nosso mau caminho,
e clamar ao Senhor, buscar, se humilhar diante dele. Então ele fala que então ele vem do céu, ele perdoa os nossos pecados e ele vem e ele sara a nossa terra, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Veja que o Senhor nesse vídeo de hoje, ele está falando comigo, ele está falando com você, dizendo aqui, não se preocupe, não tenha medo. Importante que o Senhor quer que eu e você, ele quer que nós arrependamos dos nossos pecados. Ele quer que nós nos convertemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que nós desviemos dos nossos caminhos errados e voltemos ao Senhor, clamemos a Ele, nos humilhemos nos pés dEle. Então, segundo a palavra, Ele vem, Ele perdoa nossos pecados e Ele sara a nossa terra, ou seja, Ele repreende aí essa pandemia. Veja, meu querido irmão, que em várias passagens da Bíblia, né, a palavra do Senhor já nos ensina. Em momentos como esse, às vezes foi decretado ali um mal para aquela terra, para aquele povo, por causa do pecado do povo, por causa da idolatria. Mas aí o Senhor, através do profeta, através dos pregadores, enviou a palavra dele, dizendo que se meu povo se converter, então eu enviarei ali, né, o meu perdão e sararei aquela terra. Veja que o Espírito Santo ele me leva aqui numa lembrança da palavra de Deus, né, quando ali, né, o profeta do Senhor, Elias, ele foi levado ao deserto, né, porque a mulher do rei ameaçou ele de morte. E ali o Senhor cuidou dele. E no sair dali, o Senhor profetizou, né, porque aquele rei estava seguindo a Baal, e estava seguindo aos profetas de Baal, e deixando de seguir a Deus para seguir a adoração de imagem, porque ele casou com Jezabel, e ela levou ele a essa perdição, a adoração de deuses, de imagens, e deixou o Deus verdadeiro. Então veja que Elias, ele foi lá, né, e ele avisou o rei Acabe, que ele teria que largar de adorar aquelas coisas. Mas Jezabel ameaçou de morte, Elias com medo, Deus falou, vai para o deserto que eu vou cuidar de você. E no tempo certinho, o Senhor mandou Elias ir lá avisar Acabe, né, que ele colocasse todos os profetas de Baal diante dele e que eles clamassem ao profeta de Baal para consumir aquele holocausto. E Elias ia clamar ao Deus vivo e verdadeiro e poderoso, aleluia, para consumir aquele holocausto. E aquele Deus que respondesse era Deus verdadeiro. Veja que ali, né, fez aquele propósito dos profetas de Baal e Baal não respondeu. Não respondeu por quê? Porque não existe, isso não existe. Então quando Elias fez o propósito do bezerro ali, em cima da lenha, todo cheio d'água, ele clamou ao Deus vivo, e Deus veio e respondeu com fogo, e consumiu todo aquele holocausto. Veja, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ali naquele momento, ele trabalhava no coração de Acabe e daquele povo. Veja que quando aconteceu que o tal do Baal não respondeu aos seus profetas, e que o Deus vivo e verdadeiro veio e respondeu Elias, consumindo aquele holocausto, naquele mesmo momento foi ordenada a morte de todos aqueles profetas, daquele Deus mentiroso, de Baal. E veja que então, né, Acabe já ordenou que o Deus de Israel, que o Deus poderoso fosse adorado. E assim então Elias subiu ao monte, orou a Deus junto com seu servo, né? E ali ele orava, segundo a palavra de Deus diz que ele mandava o seu discípulo ir lá e observar no céu se tinha alguma nuvem. Então num dado momento, né, na 7ª vez que aquele homem ia lá olhar, ele disse para Elias, falou assim, Senhor, eis que há uma nuvem do tamanho da mão de um homem, veja que é a fé do profeta. Ele disse, então desce e avisa Acabe, para que ele aparelhe o teu carro, para que coma e beba, porque haverá grande chuva. Então assim o Senhor ouviu a oração de Elias, então ele mandou grande chuva. Veja que então o que acontece? Aquela chuva, quando Elias ele saiu ali da terra de Israel, ele profetizou que não haveria mais de chover naquela terra, senão depois que ele orasse a Deus pedindo a chuva. Veja que Deus ouviu, ficou 3 anos sem chuva naquele lugar. E depois que foi concluído o propósito de Deus de acabar com o seguidor do profeta de Baal, de desmascarar um Deus que não existe e de provar a presença do Deus vivo e verdadeiro, então ali Deus provou para, né, ali com Elias, provou para Acabe que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias, que ali ele haveria de ouvir, e aqueles 3 anos que não houve chuva,
passou a ter chuva por causa da oração de Elias. Então veja que aqui nessa passagem de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala, né? Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, que peste é essa? Essa peste aí do coronavírus. Mas o que o Senhor fala? Não é para morte, não é para mal. Ele fala aqui no 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja só, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, o Senhor quer sarar a terra, o Senhor quer colocar um fim nesse coronavírus, o Senhor quer colocar um fim nessa pandemia, Ele quer cessar essa doença, Ele quer curar a terra, mas para isso Ele quer que eu e você reconheçam que somos pecadores, que nós nos humilhemos diante do Senhor, que nós imploremos o seu perdão, a sua misericórdia, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Porque o mundo está cheio de pessoas aí, meus irmãos e minhas irmãs, que eles querem que Deus dê um fim nesse coronavírus, nessa Covid-19. Ele quer que Deus dê um fim nessa pandemia, que Deus dizima com essa doença. Mas aí, por exemplo, foi um mal que Deus permitiu vir para que o povo se convertesse a Ele, se humilhasse e orasse. Mas o povo não tá querendo nada com nada. O povo quer que Deus tire a doença, tire o mal, mas o povo não quer converter, não quer arrepender do seu pecado, não quer buscar o Senhor, não quer mudar de vida. Então está permanecendo aí, está passando de um ano para o outro. Então qual que é o alerta de hoje aí? Alerta, meu povo, arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus caminhos errados, volte para o Senhor. Então o Senhor vem e repreende esse mal e sara essa terra, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus foi essa hoje, que eu e você possamos viver na presença do nosso Deus, que nós, nesse tempo de pandemia, podemos arrepender dos nossos pecados, nos converter ao Senhor, clamar a Ele, humilhar no pé dEle e buscar Ele. Então Ele ouvirá do céu, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém, meus amados irmãos? Então essa foi a palavra de Deus de hoje. Eu espero que tenha tocado no seu coração. Eu espero que ela tenha falado com você. Espero que essa palavra de hoje ela venha ajudar você nesse tempo de pandemia aí a refletir a sua vida. Não tenha medo, mas tenha temor de Deus. Arrependa dos seus pecados, arrependa dos caminhos errados que você vem seguindo. Humilhe no pé do Senhor, clama a Ele, então Ele ouvirá, Ele perdoará os seus pecados e Ele sarará a nossa terra e trará paz para nós. Então, ok, meus amados irmãos? Então essa foi a palavra de hoje, a gloriosa paz do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo acampe na sua vida, te dando a paz, te dando a saúde, te dando a direção, te iluminando, te abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, meu querido irmão, a gloriosa paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.